Se oração é uma forma de falar com Deus, eu tô quebrando a quarta parede? A recomendação vai ser Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos. A capa, a lombada e a contracapa. Uma observação, além disso aí de ser capa cartão, papel couché, é um couché de extrema qualidade, ele é muito grosso, é um papel muito bom. Vale ressaltar isso, que eu até tomei um susto, na verdade, quando eu comprei essa edição. É um couché de extrema qualidade. E também vale ressaltar que ele foi um projeto incentivado, né, financiado pela Itaú Rumos, se não me engano, Rumos Itaú Cultural, um trem assim, tá na ficha aí pra vocês. A história começa contando a vida do Alan, né, que é um escritor não muito bom, né, ele tenta roteirizar algumas paradas e não tem muito sucesso, porém ele é um bom palestrante, né, ele é um cara, pelo menos, a oratória dele é muito bacana. Ele derrapa na escrita. Passado algum tempinho na história, a gente é apresentado a uma revista, a um quadrinho chamado Tropical Force, né? O roteirista desse quadrinho, pelo menos dessa atual fase, é a irmã do Alan, né? A Agatha, e o ilustrador é o marido dela. Do nada, após mostrar um pouco da rotina do casal, assim, né? Namorico, dá uma saidinha, passeia, como um negócio. Quando eles chegam em casa e o marido dela tá trabalhando no quadrinho, né? Tá desenhando lá, a Tropical Force. Ele é morto, repentinamente. Dá um flash de luz lá e ele acaba decapitado. De uma forma estranha, na verdade, porque aparece com 4 paletas de cores, que seriam as cores de impressão de um quadrinho. Depois disso, né, com os personagens, pelo menos alguns deles já mostrados, entra em cena a Meta, né, que como eu disse, é a agência, né, Departamento de Crimes Metalinguísticos, como eu disse. Os personagens dela são relativamente diferentes, né? Apesar de entrar no estereótipo, né? Tem o turrão, que é o da boina, tem a bonitona, não diria femme fatale, mas a moça gente fina, e o líder com visão, né? É o chefe ali bacana, que vê potencial no Alan, etc. Porque ele entra pra ajudar na investigação, né? Porque ele tem a experiência no meio. Não só os personagens são diferentes, mas como a sua forma de trabalhar, porque eles são, como disse, crimes metalinguísticos, então envolve filme, envolve uma música, um quadrinho, um livro, né? A metanarrativa, digamos assim. Então imagine você vivendo e tal, e tudo que você já consumiu, tudo que você já viu, ou procurou saber de coisas artísticas, IPs, né? Propriedades intelectuais, coisas criativas, tem, de certa forma, tangibilidade, elas existem de fato, né? Mais ou menos, talvez, eu nunca assisti esse filme, tipo aquele Coração de Tinta, né? Que é do Brendan Fraser. Eu não lembro se é ele que traz as coisas do livro pra vida real, ou se ele entra no livro. Mas seriam coisas assim. A investigação anda, temos diversas referências aos quadrinhos, ao mercado brasileiro, à indústria. É um quadrinho muito bacana, assim, sabe? Ela surpreende de certa forma. E a narrativa é muito bacana, ela nos cativa bastante, ela nos mantém entretido, porque mesmo sendo uma investigação, ai nossa, eu vou ali investigar quem matou e não sei o que, ela consegue dar a volta, né, e mostrar um diferencial, né, que seria justamente esse lance da metanarrativa. O quadrinho tem muito lance de olhar o quadro a quadro, ele brinca com as viradas de página e tal. Então, um trem que eu reclamaria um pouco é o traço. Ele parece ser um traço digital, eu já não gosto muito. E ele tem um pique meio estático, né? Apesar de pique, nesse caso, indicaria algum tipo de movimento. Ele é bem estático, na verdade. Eu não gostei muito por causa disso. Apesar de que ele meio que tem um porquê na história de ser assim, justamente envolvendo o lance da metanarrativa. Então, fique esperto. O traço tem sua função narrativa, né? Ele tem um propósito ali, apesar de ele ser meio parado, uma cor meio chapada assim, assada, que eu não gosto muito, sinceramente eu não sou muito fã de arte digital. O cara tem que tomar muito cuidado, isso, claro, brincando, pra me agradar o meu ego frágil, né, ele tem que ser muito habilidoso pra pelo menos enganar. É uma arte estática, um tanto quanto digital, mas como eu disse, tem um porquê na história, é só ficar esperto, você vai entender. Como comparações são inevitáveis, apesar desse quadrinho ter sua brasilidade, ter sua criatividade, e ser algo bem BR, ruê, verde e amarelo, você consegue puxar referência de um outro lugar, ou pelo menos referente a essa ideia. Um quadrinho da Vertigo, né, quando ainda era chamada de Vertigo, chamado Art Ops, né, que também trata desse conceito. Só que lá é mais envolvendo a Mona Lisa e tal, mas também tem essa ideia mais voltada às artes no caso, mas
tem a ver com essa coisa de tangibilidade das ideias, tangibilidade criativa, vamos dizer assim, né? Você poder tocar as coisas, as artes e por aí vai. Então, não tem muito mais o que falar, senão eu vou estar entregando spoiler, porque é uma história relativamente simples nesse sentido. Alguém falece, o cara se envolve, é apresentado a meta e a investigação continua, até chegar no seu clímax, no seu final, e um gancho. E é um gancho bacana até, não é muito clichêzão, tipo, olha aqui a brecha envolvendo o Alan, bora daqui pra frente, quem sabe vai ter um volume 2. Porque, né, foi financiado e tal. Eu espero profundamente que esse segundo volume veja a luz do dia, sinceramente, que é uma história muito bacana. Um último aviso, sempre priorizando preço baixo. Existem feiras de faculdade, se não me engano tem a USP e a Unesp. Espere essas feiras e compre com metade do preço. Mas não sei o que. Aqui, quadrinho é bom, mas economizar não é bom também? Então, pessoal, agora a gente vai pro lançamento, né? Recentíssimo, no caso vai sair no fim de julho, então seria o agosto, né? Então é o lançamento de julho, né? Certinho, seria o Eu Wolverine. No caso, vai sair, a capa tá aí pra vocês, é a versão da Marvel Essenciais. Que na boca miúda, e eu tô incluso nos que ficam propagando esse tipo de conversa, que nada mais é a coleção da Salvate Preta 2.0. Porque muitas coisas estão saindo do mesmo jeito, com a capa diferente, é o mesmo recheio. Malemar ele vai mudar o extra. O que, na minha opinião, é uma puta de uma safadeza, Panini. Vocês deviam parar com essa porra. Primeiro de tudo, a ficha aí pra vocês, tá? Os inserts são do scan baseado nessa minha versão. A Marvel Essenciais eu não sei, porque a capa é numa versão recolorida, digamos com cores modernas, uma nova perspectiva, digamos assim. Então eu não sei se o recheio também foi recolorido, tá? Então muito cuidado. Então, essa história é considerada um dos clássicos, né, do nosso baixinho invocado, fumador de charuto, chaminé do satanás. Ela vai mostrar a empreitada do Logan pelo Japão. O Logan ele vai lá, né, na Terra do Sol Nascente, o nosso grande Japão, pra visitar a Mariko, né, a gasosa dele. Só que no meio desse bololô todo, tá lá dando uns pega, uns amassos na gata, ele se vê numa trama, numa história, numa grande conspiração, digamos assim, de casamento forçado e grandes corporações, porque a Mariko tá prometida pra outro cara, envolve aquelas Aibatsus, né, que são aquelas grandes empresas japonesas, e por aí vai. História vai, história vem, ele toma um pé na bunda, toma porrada, ele vai com ego, né, ele chega lá grandão e toma um pau violento. E história vai, história vem, ele conhece a Yukio, né? Que é uma assassina muito bem treinada. Felizmente, talvez, ou não. Ela é apaixonada pelo Logan. Talvez por aquele instinto selvagem, né? Que a Yukio, ela quer tipo a femme fatale, meio porra louca, porradeira. Além disso, ele também reencontra um antigo amigo dele, de uma agência secreta japonesa, né? Digamos que é quase como se fosse um homem de preto. Não muito mais, não tem muito o que falar, na verdade. É uma história bem simples. A gasosa é tirada das mãos dele, ele quer reivindicar o amor dele de volta, e ele vai fazer de tudo pra trazê-la de volta, né? No decorrer da história, ele vai reivindicar seu amor, vai destruir seus inimigos e as corporações. Porque, como eu disse, ele não vai medir esforço. Afinal, o amor move montanhas. Então, como eu disse, né, o Chris Claremont fazendo o roteiro aqui na época, o Frank Miller ainda estava começando a desenhar, né, mas focando aqui no roteiro, ele não deixa a história a desejar, ela é bem redondinha. O único defeito que talvez eu colocaria seriam os recordatórios em todo início de edição, no caso aqui no Encadernado seria como se fosse o capítulo, né? Mas é que eu estava conversando com meu colega, eu não tenho muito costume de ler tantas edições vintage, vamos dizer assim, histórias tão antigas por enquanto, né? Eu fico mais nas histórias mais recentes e tal, mas eu estou fazendo um esforcinho, essas mais importantes eu estou fazendo um esforço de ler. Ele me explica que não é só a questão da continuidade da história, mas era como se fosse igual antigamente. Você compra um bagulho na banca, você pega perdido, você dependendo não pegou a edição 1, você pegou a edição 3. Então é tipo, eu sou o Logan, eu sou o James Howlett, não sei o que, eu sou melhor no que faço, eu sou o Wolverine, eu sou dos X-Men, eu tenho poderes assim, assim, assado. Então não é só o bagulho pra você que tá lendo continuadamente, né, continuamente. É pra você que tá também pegando pela primeira vez, então tem que valer pros dois. E aí você tem que relevar um pouco, né, apesar de enche o saco, só isso, assim, sinceramente. E agora falando da arte, né, o excelentíssimo Frango Milho, né, o frangalho, tadinho, hoje tá só a capa da gaita, mas nessa época ele tava bem bacana, bem inventivo ainda e tal. No caso, é um traço bem palatável dessa época, porque ele ainda não tinha despirocado pra, tipo, que nem quando eu contei lá no podcast, o Cavaleiro das Trevas 2, o pôster da CCXP e toda aquela desgraça, né. A narrativa dele é dinâmica, sabe, ele tem muito recurso diferenciado, ele aproveita o quadro, né, não é a sangria, né? É o enquadramento mesmo da página, o quadro a quadro, para formar novos painéis, né? Eu lembro de uma página e
É bem bacana, a beirada do quadro formava como se fosse o design da sala do apartamento que ele estava visto de cima. Então os cantos eram como se fossem as paredes, as partes de cima e um pouco da diagonal era o vitral, né, a vidraça da janela, aquelas paredes de vidro, né, transparente, daqueles grandes prédios. É bem bacana, ele tava todo vapor naquela época. E não só isso, né, o dinamismo, porque eu não sei se já era nessa época, brincando, né? Muita gente brinca que o Frank Miller ele é um dos padrinhos, né? Ele é um dos embaixadores do mangá nos Estados Unidos. Foi ele uma das pessoas responsáveis por trazer, digamos assim, o Lobo Solitário pro lado de cada mundo, né? Começou pelos Estados Unidos. E aí ele aplica muito disso, esses conceitos de dinamismo, ação, etc, né? Tanto que tem essa parada do Japão e por aí vai, né? Do Logan. Depois disso ficou muito atrelado a ele, inclusive, né? Ele usa muitos recursos de mangá, né? O dinamismo, como eu disse, a porradaria comendo solta, vários quadros diferentes, né? Uma sensação de momento, a arte, a movimentação muito fluida, né? Você sente ali o pau comendo, a galera correndo, movimentação, pulos e por aí vai. Então qual que vai ser aí na tela pra vocês? A tradução do Scan, isso graças a Deus, se bem que não é merda, tem muita merda que sai no Brasil, mas isso aí no Scan ficou traduzindo como Sobrevivendo a um Ataque Nuclear. Publicado lá fora, deve ser nos Estados Unidos pela Storm King Comics. Os caras aí que trabalharam no quadrinho estão aí embaixo pra vocês, Joe Harris e mais um outro, tá? A Storm King Comics, que eu dei uma pesquisada, é encabeçada, se não me engano, pelo Natal de Sarah King e pelo John Carpenter. John Carpenter é o cara do Halloween, Negro de Outro Mundo e por aí vai, né? É um cara famoso até. Então, do que vai se tratar a história? 4 amigos, né? Ou 3 amigos e um filho deles, mas enfim, 4 caras, né? Vão caçar no meio do mato, algo bem costumeiro, né? Nos Estados Unidos, riflezinho, caçar cervo, né? Veada e tal. E no meio das andanças e tal, eles conseguem encontrar uma entrada de um bunker, vamos supor, como se fosse, sabe? Eu não sei também porquê, sabe? Porra, você tá no meio do nada, você enfia num buraco. Se bem que aquele trem de explorar já aconteceu muito, por exemplo, de eu entrar em, sei lá, aqueles prédios que estão construindo, sabe, quando eu era novo. Mas, porra, você via que era precário, isso é bem estranho, sabe? E aí eles entram e olha, meu Deus, o lugar tranca. Isso era pra ser um conto de suspense, um quadrinho de terror, sei lá. Então eles estão lá presos e tem que se virar, né? Arranjar alguma forma de sair de lá. A história vai, a história vem, e aí a gente descobre que lá era como se fosse um experimento, não é perdido, mas é como se fosse um experimento que foi escamoteado, até certo ponto desativado pelo governo. Aquelas coisas de indução, experimento social e por aí vai. Tem muito disso, por exemplo, no Fallout, né? Inclusive a família pregressa lá de 1900 bolinha, que é mostrado na história como a primeira família desse experimento, meio que mostra um bombardeio lá perto, lembra bastante Fallout nesse aspecto. A história não é grandes coisas, como eu disse, porque a história vai andando do lado da família antiga, vai mostrando que, ai, nossa, eles eram ratinhos de laboratório, não sei o que, isso, metaforicamente, são pessoas. E os caras lá tentando se virar, tentando bater um rádio, não sei o que, tentando chamar, não consegue. E aí um começa a matar o outro, vendo que ele tem de paranoia, não sei o que. É gás, é onda de rádio, aqueles trem de, acho que é onda branca que fala, né, que é como se fosse uma frequência que mexesse na sua cabeça. E assim, é bem desanimador, sabe? É uma história bem marromeno. Eu nem lembro tanto, sabe? Eu lembro que é isso, eles entrando, se fudendo, contando que é um trem do governo, e no fim, adivinha, todo mundo morre, porque sobra um, e aí o cara, oh meu Deus, aconteceu tanta merda, tem que sair. Aí quando o portão abre, milagrosamente, porque, como eu disse, é um trem desativado, mas o sistema ainda tá funcionando. Começa a bater uns fax lá na FBI, sei lá no Pentágono, foda-se, né? Começa a basezinha lá escondida, acho que é da Arconite, era o nome do projeto, o nome da empresa. A Arconite o sistema antigo começa a mandar uns fax e o povo lá do governo, uai, que porra é essa? E aí começa a puxar, caralho, velho, tinha um experimento antigo assim, sentado. Nessa parte é até legalzinho. Só que como eu disse, velho, você não sente drama, você não importa com os personagens, todo mundo morre, foda-se, né? E aí no fim, era pra ser um final, se fosse uma história boa, era pra ser como se fosse o final daquele filme do Nevoeiro, que é um filme bacana, tá? Inclusive, aquele conto baseado no conto de Stephen King. Um dos caras principais é o cara que fez o Justiceiro, né? O Thomas Jane. É bacana esse filme. Mas era pra ser como se fosse o final do Nevoeiro, vamos supor. É um chutezão no saco. Só que assim, eu já tava lendo, eu não tava nem aí pra ninguém. A história é sem graça, o trem é fraco. E aí no final o cara tá com a arma, assim, o que sobrou lá, um moreninho, se não me engano. Ele tá assim, ai eu sou o último, ai que não sei o que. E chegou os caras lá, sei lá, do restolho da Arconite. Eles veem que é um trem merda que não pode ser descoberto.
Você fala, vai lá e faz tema de arquivo. Quem tiver lá, qualquer buceta, resolve. Aí chega lá o cara assim, tadinho, ai, você é daqui finalmente, não sei o que. Chega os caras da Arconite ou da FBI, prega um pipoco no cara, acaba a história e foda-se. Então assim, é aquele trem de história secreta do governo, um experimento que deu errado, a família morreu, os caras entrou lá de gaiato, morreu, todo mundo se fode e foda-se. E como se não bastasse esse caldeirão de bosta, a arte é digital. E diferente pelo menos do meta, que você entende, tem um porquê na história, dá pra relevar, não agride. Porra, a arte desse cara aí, velho, ela não é bagunçada, mas ela é poluída. Sabe? Quer botar uns efeitos como se fosse um trem de câmera meio tremido. A arte não é suja, mas ela é feia. Sabe? Não encaixa, parece que o trem foi feito na rotoscopia. Ou pegou aqueles bonecão 3D, sabe? Quem mexe aí com conteúdo erótico de baixa qualidade, tá ligado? Aqueles trem meio assim, não sei o que, sabe? Pô, bagulho ruim, feito com cu, parece. O tosco, é um 3D feio, sabe? Arte digital feia, ruim, sabe? Dá desgosto ver aquilo. Corre, é ruim, fraca pra caralho, corre disso. Então pessoal, mais um mês se encerra, né? Além do nosso jabá habitual do Perdi Geek e Geek Indica aqui também, né, no caso. Eu gostaria de deixar 2 recadinhos pra vocês. No final de semana, o primeiro do mês de agosto, eu espero que isso saia primeiro, então provavelmente quando sair isso, provavelmente eu já estarei lá, então fique esperto, né? No FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, lá de BH. Então, se você quiser dar um abraço, trocar uma ideia, me dar uma facada, meter um balaço na minha cara porque você não gosta de mim, eu estarei lá, né? Bora trocar uma ideia, levar alguma coisa, bora trocar um quadrinho, sei lá, meia dúzia de papo. E é isso, eu irei lá apenas pra trocar uma ideia, quem sabe pegar um autógrafo e conhecer, né? Eu quase não saio, principalmente pra tão longe, né? Eu não tenho muito costume de sair. Eu mal saio pra cidade vizinha hoje em dia, não tenho muito costume. No sábado vai ser o FIC, se possível compareçam lá, bora trocar uma ideia. E no dia seguinte, né, eu sou doido, eu vou ter que emendar. O dia 7 vai ter um evento que chama Big Bangs. É um evento da série vizinha aqui, né, Nova Serrana. E eu vou estar lá. E lá eu estarei como vendedor, né, vou separar aqui, até inclusive é isso aqui, mais algumas coisas que eu tô mexendo. Eu farei uma mesinha lá de quadrinhos, né. Então, se você quiser comprar uma parada a um preço menor, a um preço mais baixo, né, quadrinhos muito bem conservados, modéstia à parte, alguns estão até lacrados ali ainda, vão ter capa dura, vão ter capa cartão, algumas coisas de formato italiano, né, que é aqueles Bonelli, etc. Se você não quiser comprar, leve seu quadrinho, dependendo, vai que a gente troca, eu não importa, eu quero renovar a coleção. Então, seja eu vender pra você e eu ganhar um trocado e comprar alguma coisa, ou você tem um negócio bacana e a gente troca, não tem problema. Espero vocês no próximo vídeo, dependendo do próximo mês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ver. Curta, comente, compartilhe se possível, tá? E sua visualização, seu apoio sempre conta muito. Seja em forma de ceder sua coleção para ajudarmos a você vender, seja curtindo o Instagram, seja curtindo aqui, né, o PSQ no geral também. Um abraço e um beijo na sua alma. Tchau, pessoal.